sou Patos, meu nome é Laura Franco, eu sou influenciadora e estudante de medicina e eu fui convidada para conversar um pouco com vocês sobre assuntos da atualidade, redes sociais, estudos, múltiplos interesses. Então vem com a gente porque eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Uma das melhores partes é poder se conectar com várias pessoas de lugares diferentes que compartilham dos mesmos interesses que você. Eu tive várias oportunidades por causa desse crescimento nas redes, isso é algo que me deixa muito feliz, além de poder me conectar com outras marcas também que têm interesses semelhantes e valores semelhantes, além de que eu vejo que isso amplia muito a sua visão profissional também. Eu vejo que existem muitas oportunidades que são abertas por causa do crescimento nas redes. Então eu acho que hoje em dia é algo que todo mundo deve se atentar e buscar para ampliar as opções de oportunidades mesmo. Para mim, o ponto principal é você pensar em como você pode agregar valor para aquela pessoa que vai estar te assistindo. Então, eu pego os interesses que eu já tenho e os assuntos que eu já tenho domínio e organizo de uma maneira que não vai ser sobre mim, mas sim sobre o meu público. Então, dessa forma, eu consigo transformar conhecimento em material de ajuda, de algo que pode acrescentar na vida do outro. Eu acho que esse deve sempre ser o propósito. Eu creio que essa influência começou com a minha família, que desde pequena introduziu esse tipo de conteúdo para mim, tanto com a música clássica, como arquiteturas mais antigas, assistindo filmes antigos com a minha avó, recomendações de livros do meu tio-avô. E isso foi me influenciando na formação dos meus gostos, da minha pessoa, e eu creio que hoje em dia eu tento colocar esse toque de encanto que vem com o erudito em vários aspectos da minha vida, inclusive na produção de conteúdo também. Então, tudo isso foi influenciando o meu gosto e minha opinião sobre, que é que simplesmente essas artes mais antigas trazem uma elegância, uma sofisticação que é tão sutil, mas ao mesmo tempo tão completa, e eu me sinto muito inspirada por isso. Com certeza, inclusive essa é uma dica que eu sempre dou para as minhas seguidoras, que tem inspiração certa que vai te levar para um caminho que seja condizente com seus valores e princípios, pode te ajudar muito a encaminhar para a sua melhor versão. E a minha inspiração principal é a Audrey Hepburn, que para quem não conhece, é a atriz de Bonequinha de Luxo. Ela ficou muito famosa nos anos 50 e ela ficou eternizada pela sua beleza, elegância atemporal e além da sua gentileza. Ela passou fome na sua infância porque ela esteve em um ambiente de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e depois ela ganhou muito sucesso com a sua carreira de atriz, só que ela não deixou a fama subir na cabeça, mesmo tendo se tornado um dos maiores ícones da América. E da Europa também, inclusive. Ao final da vida dela, ela dedicou muitos anos para fazer caridade para as crianças carentes, para populações mais carentes, até ela ser diagnosticada com câncer e acabar falecendo. Mas os últimos anos da vida dela foram marcados por muita simplicidade, generosidade e mostraram essa essência dela, que ela teve muita ajuda para chegar onde ela chegou e depois ela quis ajudar as pessoas também. Na minha opinião, o primeiro passo é você identificar os assuntos que você mais se interessa e mais ama. Então começa pelo autoconhecimento. Depois disso, você vai se aprofundar nesses tópicos e procurar maneiras de expressar isso de forma que consiga ajudar as pessoas. Então, igual eu falei, acho que na primeira pergunta, que vai agregar valor. Então, principalmente se você conseguir trazer múltiplos interesses e conseguir conectar um ao outro. Na minha opinião, uma das coisas mais maravilhosas das redes sociais é a democratização do conhecimento. Então você tem acesso a várias fontes do saber que talvez você não teria em outros momentos por serem muito inacessíveis, restritos, às vezes com um valor muito alto.
E hoje em dia isso é muito facilitado. Entretanto, as redes sociais funcionam por meio de uma dopamina barata, então você fica acostumado em conteúdos com alto estímulo e também que vem de maneira muito rápida. Então a gente acaba ficando sem paciência para aquelas fontes que são um pouco mais longas, uma leitura mais calma, um vídeo um pouco mais extenso, e isso vai causando uma atrofia cognitiva. A gente vai ficando cada vez mais preguiçoso, mais raso, com menos profundidade naqueles assuntos que a gente ama. Então, com certeza, isso é algo que a gente precisa se atentar. A gente é exposto a vários tipos de cultura, a vários tipos de coisas interessantes na internet, só que a gente precisa se treinar para depois ir lá estudar com vontade, estudar de maneira intensa e real, sem ser rasa, sendo de maneira profunda. Então seria essa a minha dica final desse vídeo. Com certeza é possível. Só um detalhe que a gente precisa se atentar é que, assim como a maioria dos mercados, da internet também já está saturado. Então, para você conseguir a tão sonhada liberdade financeira por meio desse caminho, você precisa encontrar o seu diferencial, a sua vantagem competitiva. E eu acredito que para isso começa tudo lá naquele tópico de como se tornar mais interessante, no sentido de ter mais autoconhecimento, identificar quais são seus pontos fortes, investir neles e mostrar isso de uma maneira que agregue para o público em uma visão que já não esteja sendo tão falada, na sua própria ótica daquele assunto. Então, dar motivo para as pessoas te acompanharem, porque está todo mundo já falando sobre esse tema. O que te faz ser diferente? O que vai fazer aquela pessoa comprar o seu produto, assinar o seu canal, assinar a sua comunidade em vez de outra? Por que você é especial, diferente? Por que você se destaca? Então você tem que focar na sua vantagem competitiva para se destacar no mercado, mas com certeza é possível adquirir a sua liberdade financeira por meio da internet. Eu gravava alguns conteúdos nas redes sociais contando um pouco sobre a minha jornada com a medicina e também eu adoro falar sobre tópicos culturais diversos. E aí a Doctors in Italy acabou chegando no meu vídeo e me enviando um e-mail e eles falaram que meu conteúdo estava muito de acordo com os valores da empresa, que inclusive é algo que eu me senti muito lisonjeada, porque eu já acompanhava eles no Instagram e era um grande sonho, não só ir para o Doctors in Italy, mas também como fazer uma parceria, então eu fiquei desacreditada quando chegou a proposta e realmente eu achei que a empresa estava muito alinhada com os meus propósitos, com os valores das minhas redes e da minha vida também, então a gente acabou produzindo um vídeo juntos, divulgando a empresa e tem até um código de cupom de desconto que está tudo lá no meu Instagram, então caso alguém tenha interesse, é um grande facilitador. Desde criança eu tive dois grandes interesses, que eram pela medicina e pelo empreendedorismo. E eles foram crescendo comigo, inclusive, há uns anos atrás eu comecei a fazer uns cursos de Harvard, MIT, online, para ter certeza de que era esse caminho que eu queria seguir mesmo. E de fato eu amei cada segundo estudando os dois assuntos, então eu sempre tive em mente uma especialidade que fosse me proporcionar os dois. E nisso eu encontrei a dermatologia, que eu também já tinha uma paixão desde a infância, porque eu tinha muitos problemas de pele, então eu acabava tendo que ir com recorrência. Mas é um caminho convenientemente bom para seguir tanto o empreendedorismo quanto a medicina, e além disso, as redes sociais casam muito bem com isso, porque na questão mais da estética é um tópico que é muito em alta e que eu já falo, inclusive. Então, à medida que os anos forem passando, eu penso em integrar cada vez mais todos os assuntos e é a área que eu quero seguir porque junta muito bem todos os meus interesses.